sobrinho, a mais nova aquisição da família aqui do Rafael, o Christopher, já com chuva e tudo já veio, daqui a pouco está jogando basquete junto com o pai, e ele está aí firme e forte. Todo mundo aqui para louvar a Deus. Estou feliz que hoje eu estou conhecendo também algumas novas pessoas que estão vindo aqui na igreja. Eu estava explicando para a família que mora a 5 minutos aqui da igreja, aqui em Miami Beach, e eu estava falando para ela, olha, eu sou novo aqui também, faz pouco tempo que eu estou aqui na igreja, então a gente está se conhecendo, estou conhecendo muita gente aqui também na igreja, e muita gente está chegando, e todos com um único objetivo, louvar a Deus. Amém. Estou feliz de ver muitos de vocês, mas eu não posso deixar de mencionar essa alegria minha de ver um amigo e amiga de muitos e muitos anos, o pastor Kleber, que está sentado ali com a sua esposa Nereida e seus filhos. 3, hein, Ana? 4? Não, 3. Estou vendo 3 aqui, tá bom. Que família linda, olha lá, não conhecia. É para vocês verem quanto tempo que eu já não vejo ali a família completa, faz muitos anos. Está ali também o Maurício, a esposa, visitando a gente aqui também, né? Visita. Alguns de vocês, eu tenho falado para vocês, aqui está o pastor é novo, algo diferente, alguns de vocês estão percebendo que poderá estar acontecendo aqui na igreja, e alguns de vocês estão vindo, e eu tenho falado para vocês, todo mundo está envolvido no desafio de um ministério. Eu tive o privilégio de conhecer o pastor dessa igreja onde a gente aluga, ele mora nessa bonita casa aqui do lado, e eu visitei a esposa dele, está se recuperando de um acidente que ela teve, ela está em licença médica aí já por algum tempo. Tive o privilégio de orar com ele e começar a desenvolver uma amizade com o pastor. Agradeci a ele pelo privilégio da gente usar aqui essa igreja, de alugar essa igreja para vocês já estão aqui há muitos anos, para a gente agora, a nossa igreja. E ele começou a me fazer perguntas sobre o que realmente significa essa igreja adventista. E qual é a nossa forma de culto, a nossa forma de adoração. E ele ficou surpreso quando eu disse para ele que na nossa história, a nossa forma de adoração e louvor, a gente aprendeu muito com os metodistas. Faz parte da história. Ele arregalou o olho e ficou assim, uau, é mesmo? Como que isso aconteceu? E a gente então começou a conversar e contar a história. E orar uns pelos outros e ver os desafios que ele tem no ministério dele, na igreja dele. E eu compartilhei também os desafios que eu tenho no meu ministério, a razão pela qual a liderança da igreja adventista me pediu para vir para cá, para Miami Beach, para estar com vocês. E ele me contou também a razão por que ele veio para cá, por que ele mudou para cá. Então a gente começou a compartilhar nossas histórias. A trajetória dele de ministério, a vida dele, já terceira, quarta geração, ele é nativo aqui da Flórida, a família toda, sempre missionários, sempre pastores aqui na Flórida. Então ele nunca foi para lugar nenhum nos Estados Unidos, sempre trabalhou aqui a vida inteira. Uma pessoa muito agradável, muito amiga. E é bom quando a gente percebe e encontra pessoas que você vê a genuidade do coração, do desejo de servir a Deus e de trabalhar para Ele. Então você que está vindo hoje aqui, talvez pela primeira vez, eu vou recapitular um detalhe. Estou vendo aqui algumas outras fisionomias nos visitando, porque se você estiver na região, você não vai querer perder os próximos 2 sábados, para que você tenha uma ideia completa de 4 mensagens que estou apresentando para vocês, que começou no sábado passado. A Igreja Adventista, para você que está visitando a gente hoje aqui, para você ficar bem à vontade aqui no nosso meio, ela é uma igreja que ela está espalhada pelo mundo todo. E tem milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Vai desde igrejas pequenas, como essa aqui, ainda nesse momento, a igrejas grandes, com mais de 3, 4, 5 mil membros.
E quando a igreja se reúne para organizar, então, como que essas igrejas vão estar unidas e funcionando em diversos lugares do mundo, ela coloca alguns planos e até mesmo usa um livrinho chamado como Manual da Igreja, para que as igrejas tenham assim, algumas diretrizes, algumas coisas acontecendo em volta do mundo todo. E as igrejas, então, nos locais onde elas estão, elas procuram aplicar de uma certa forma. Eu venho aprendendo nos últimos anos da minha vida que muitas das igrejas, o que é curioso, todas as igrejas em volta do mundo, as igrejas adventistas, formam hoje uma quantidade muito grande de pessoas. Mais de 80% das igrejas, elas são compostas de pessoas com menos de 200 pessoas em cada igreja. São igrejas pequenas em volta do mundo todo. Mas essa unidade e a vontade de adorar a Deus que faz com que as igrejas fiquem unidas o tempo todo. Mas tem uma coisa que a gente está unido: em Jesus é o que traz você para louvar a Deus. Acreditam nisso? É a cruz de Cristo que faz com que a gente é chamado, leva esse título de ser cristão. E dentro da cruz de Cristo, então, vem algo mais. As igrejas, por crescerem muito, elas começam a ficar um tanto assim, a organização das igrejas começa a ficar um pouco complicadas em alguns lugares. É muita gente. Então imagine você numa igreja como lá da Andrews University, onde o pastor Kleber e eu, o Marcos também estudou, alguns de vocês estudaram lá. É uma igreja que tem 2, 3 cultos lá, com mais de 5 mil membros ali em volta daquela vizinhança toda, lá em Loma Linda. Então você precisa de ter realmente funcionando 10, 15, 20 áreas, departamentos, e tem gente para tudo quanto é lugar. O que me surpreendeu uma vez, que todas as pessoas trabalham como voluntários, quando eu estava por lá, o pastor da igreja, que é o pastor até hoje, o pastor Dwight Nelson, ele perguntou para as pessoas da igreja se tinha alguém querendo, que poderia dirigir uma área que precisava de um ministério lá das crianças. E não apareceu ninguém numa igreja com milhares de pessoas. Até um dia que ele chegou e falou na igreja: olha, esse ministério está fechado por um tempo. Nós fechamos esse ministério porque está faltando gente. Agora imagina, milhares de pessoas e estava faltando gente para atuar naquela área. Agora, quando chega para uma igreja pequena, a gente às vezes fica preocupado: esse departamento vai funcionar? Não vai, não vai, não vai. Aí veio essa ideia de então compartilhar com vocês as coisas que realmente aconteceram na Bíblia, acontecem hoje e que vão acontecer por toda a eternidade. Quando você está fazendo alguma coisa, eu sinto muito, por exemplo, o meu querido amigo ali, o André, que é o tesoureiro da igreja, e eu não posso continuar a mensagem de hoje sem contar para vocês o que aconteceu essa semana. Quando a igreja ficou sabendo, no avião, o Elias vindo de volta para os Estados Unidos, e teve um problema do coração, e o avião da TAM teve que fazer uma pousada, um pouso de emergência na Venezuela, a igreja toda começou a orar, e no trabalho o André, eu fiz um contato com ele, eu falei: André, você passa aí um e-mail para todo mundo da comissão da igreja, precisamos de dar uma forcinha financeira, uma ajuda financeira o mais rápido possível. Eu fiquei impressionado, querida igreja, que todos os líderes dessa igreja prontamente responderam naquele mesmo dia, questão assim de minutos, questão de horas, dizendo que eram favoráveis a mandar uma ajudinha financeira para socorrer a Tereza, que estava lá sem saber o que fazer lá no hospital, pelo menos com comida, estava sem roupa não, estava assim faltando, a mala já tinha ido. 15 minutos eu tinha a resposta de todo mundo. Aí veio outra coisa, o André não podia sair do trabalho. Eu falei: André, ou eu vou aí buscar o cheque com você para depositar na conta da Tereza, ou você espera aí que eu vou te dizer o que a gente vai fazer. Aí telefonamos: pastor, então pega o cheque comigo lá em casa. Para ir na casa do André tinha que ir muitas milhas de distância. Peguei o telefone, liguei para Evani, tentei falar com o Silas e com o Evani. Quando eu liguei para Evani, eu falei: Evani, você pode fazer um favor para a gente? É o time. Eu fiquei impressionado essa semana com a unidade da nossa igreja e o time entrando em ação quando é preciso. A Evani
prontamente disse: pastor, eu posso passar pela casa do André à noite, pegar o cheque lá e depositar na conta deles. E aí a coisa foi acontecendo. Só que na hora que eles deram alta no hospital, eu percebi que muitos de vocês, todos nós, entramos um pouco em desespero. E agora? Essa família lá tendo que pagar $30.000 para poder sair do hospital. Nós não temos esse dinheiro, nós não podemos ajudar uma pessoa com esse valor, e temos que orar. Algumas pessoas receberam alguns telefonemas assim, até um tanto contundentes, como me cobrando como pastor essa responsabilidade de arrumar $30.000 para poder ajudar, com todo o amor que a gente tem por eles. Está fora do nosso alcance, está fora do meu alcance. E quando eu vi as pessoas um pouco desesperadas, eu comecei a falar: olha, nós temos fé. Nessas horas o que vale é a oração e esperar no Senhor e ver o que vai acontecer. Não, mas se não pagar, não, tem outros caminhos. A Deus tem outros caminhos. Alguma coisa vai acontecer. Vamos esperar no Senhor, alguma coisa vai acontecer. Eles não vão prender ele lá no hospital por esta vida porque não tem $30.000 para poder pagar. Eles não vão fazer isso, pode ter certeza. Alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. E o milagre das nossas orações, de tudo, algo aconteceu. Logo depois veio a curiosidade: quem foi que arrumou o dinheiro? E precisa de ter arrumado o dinheiro? A gente não sabe, e não é necessário. Eu aprendi uma lição essa semana, que quando a gente é unido em oração, quando a oração é respondida, a gente agora fica querendo saber quem que foi o herói do milagre. Já perceberam isso? Porque a gente quer dar o troféu para o herói, como que aconteceu, quem foi realmente a pessoa. A gente, ser humano, é engraçado, né? A gente pede a ajuda de Deus, mas depois a gente quer ganhar glória. Quando Deus usou todos nós como igreja, as pessoas, sei lá quem que Deus usou, nem eu sei como é que Deus respondeu essa oração. Mas o importante é que ontem às 7 horas da noite, o casal estava chegando, já aqui de volta em casa, o como aconteceu, e eu falei: louvado seja Deus, e a Deus seja dada toda a glória. E nós aprendemos, porque no sábado passado aqui nós estudamos uma coisa. Estamos aprendendo em Jesus, tudo que acontece na vida do cristão precisa ser crescer em Deus e partilhar com o próximo. Se você falar assim: estou crescendo muito com Deus, mas não estou partilhando com o próximo, tem alguma coisa que não está colando direitinho nesse crescimento com Deus. Esse comprometimento, então, vem em 4 áreas que vai acontecer hoje na sua vida e vai acontecer por toda a eternidade. É o comprometimento com Deus em aprender tudo que a gente faz na igreja, tudo que a gente faz na nossa vida, aprender da palavra de Deus. Então, você pode saber muito, mas a pergunta que a gente vai estar sempre fazendo é: o que você sabe, todo o conhecimento que você tem veio de quem? Porque muita gente conhece muita coisa, mas qual a filosofia que você traz, tudo que você imagina, de onde é que veio? Aqui na igreja nós temos esse comprometimento e vamos ter que tudo que vamos aprender, a base é a palavra de Deus. Então tenha em mente, aprender, e nós colocamos isso em prática no sábado passado. E quando nós lemos aquela passagem bíblica: alegrai-vos com os que se alegram, né? E chorai com os que choram. Então, vocês falaram a passagem, vocês se dividiram aqui na igreja em grupos, 2, 3, e contaram momentos de alegria da sua vida para todo mundo. Foram para casa contando alegrias, histórias para todo mundo. Eu fui para casa também contando histórias de alegria. Durante a semana eu contei histórias de alegria para muita gente. E aí, o que aconteceu durante a semana? Acabamos colocando em prática o outro lado da passagem: vamos chorar com os que choram. Estava lá Tereza e Elias chorando lá, e não tinha nada programado isso, mas Deus criou para a gente uma maneira para a gente colocar em prática exatamente a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tudo aconteceu numa semana. Uau, quanta coisa! Mas essa semana também eu tive que explicar para algumas pessoas que apareceram. Sabe que a gente está aqui, novo aqui na igreja, e apareceram algumas pessoas e 2 empresas me procuraram essa semana e falaram assim: qual é o horário do seu culto lá na igreja? Nós estamos estabelecidos aqui nessa cidade e queremos lá no horário do seu culto. E alguma pessoa depois falou assim: qual é o horário da sua missa? Aí eu tive que explicar que a gente não chama missa, a gente chama nosso culto. E as pessoas começaram a perguntar: eu posso ir lá então na sua igreja para apresentar o nosso produto? Porque é muito importante para a comunidade brasileira o produto que nós temos uma empresa assim, assim, assim. Eu falei: opa, para lá.
Aí eu tive que explicar para as pessoas: este lugar aqui, aos sábados, quando nós nos encontramos, é para adorar e louvar o nome de Deus. Ah, mas é uma oportunidade única para a sua igreja, eu posso te oferecer isso como pastor, posso te oferecer para a sua igreja? A resposta é não. Aqui não é um lugar para se fazer propaganda, marketing de nenhum produto em nenhuma igreja. Aqui nós estamos para adorar a Deus, única e exclusivamente. Aqui é um lugar para dar ajuda espiritual. E se alguém precisa de outro tipo de ajuda, a gente indica alguém: olha, vai lá conversar com fulano, aquela pessoa entende disso, então vai lá. Ah, estou precisando de um sapato novo. Tá bom, vamos falar. A gente indica as mulheres vão indicar para você onde é que compra um sapato. Aí precisamos disso? Então, a gente vai indicar, mas a palavra de Deus, ela vai ser pregada. Então, uma área que vocês aprenderam no sábado passado é essa dedicação, comprometimento em aprender da palavra de Deus. A outra área é o comprometimento que vai fazer isso eternamente com a adoração a Deus. A outra área é o andar com Deus, e a outra área é ajudar ao próximo. Então, todas essas áreas que você e eu vamos estar aprendendo juntos, tudo na nossa vida a gente vai estar avaliando isso. Os nossos amigos, as pessoas, vamos estar vendo: ei Sheila, como é que está a sua área na sua vida aí na parte de andar com Deus? Então nós vamos propiciar, através dos inícios na igreja, meios para que ela possa aprender cada vez mais a andar com Deus. Ah, pastor, eu estou andando com Deus, mas eu tenho uma dificuldade, eu não sei como é que eu aprendo a palavra, eu não sei como é que eu estudo a palavra. Então nós vamos, com o ensinamento da palavra é importante, vamos aprender a palavra. Mas por outro lado também, quando você chegar e parar ali e ficar só querendo estudar uma profecia da Bíblia, a gente vai falar para você: olha, você tem que continuar andando, porque quando Jesus voltar, aquela profecia vai ser cumprida. Você não vai estudar lá eternamente essa profecia, acabou, foi cumprida, mas você vai ficar agora lá no céu, ouvindo a palavra de Deus agora, tete a tete, lá junto com Ele, ouvindo dEle, porque a palavra vai continuar, o andar com Deus vai continuar, o servir a Deus vai continuar, ajudar a Ele, e a adoração a Deus vai continuar. E é esse tema que hoje eu quero dar uma pincelada com vocês, para que você veja. Abra sua Bíblia lá em Salmos, no capítulo 113, eu quero dizer uma coisinha para vocês aqui dentro dessa passagem da Bíblia, e dentro de um ponto da adoração. Porque todos os ensinamentos, tudo que se faz na igreja adventista em volta do mundo, tudo que se ensina, nós, as igrejas cristãs, a igreja adventista, nós estamos às vezes ficando muito parado em uma coisa, estamos perdendo o foco do que é o principal na vida de um cristão, que é a adoração a Deus. Vocês estão estudando aí essa lição da escola sabatina que fala da criação e tudo, e no final das contas a gente é chamado para adorar a Deus por toda a eternidade. Eu adoro esse tema da adoração e louvor, mas adoração e louvor não é simplesmente só cantar aqui, ter uma boa música. É mais do que isso, é um estilo de vida, é a vida inteira, é a eternidade. Você foi criado para adorar a Deus. Em Salmos no capítulo 113, o inimigo ele é muito esperto, ele sabe que a gente foi criado para adorar a Deus, ele acaba colocando outras coisas no meio do caminho, que tira a nossa atenção da verdadeira adoração a Deus. A gente estuda até doutrinas na Bíblia, mas prova um ponto numa doutrina, no ensinamento, mas não coloca a pessoa de Jesus e o porquê que aquela mensagem, aquele ensinamento é importante no contexto de adorar a Deus, de reconhecer que Ele é nosso Criador. Então a gente sabe muita coisa, mas na prática, no dia a dia, a minha preocupação sempre é essa: o que na minha vida está acontecendo que eu vou adorar a Deus o tempo todo? Olha só o que diz aí o capítulo 103 de Salmos: aleluia, servos de Deus, o Senhor, louve o seu nome, que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre, desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Senhor, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz dando-lhe filhos. Aleluia, aleluia, diz a Bíblia.
Deus, Ele tem um desejo que você o adore desde a hora que você levanta até a hora que você deita. Quando Cristo ele foi perguntado lá no Novo Testamento, chegaram para Jesus, amigos, e perguntaram para ele: vem cá, Jesus, qual o maior mandamento na realidade? Se eu tiver de colocar em prática, se eu não consigo colocar em prática outras coisas, mas se eu tiver de colocar em prática uma coisa na minha vida, qual é o maior mandamento? Jesus chegou para ele e falou: olha, ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma. Ame a Deus. Se o indivíduo ele consegue aprender a amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, com tudo que há em você como ser humano, aí você vai estar adorando a Deus. Portanto, esse princípio bíblico, adoração é qualquer expressão na sua vida ou na igreja, de uma maneira particular ou de uma maneira corporativa, qualquer expressão do seu amor para com Deus, para com aquele, o nosso Deus, que disse o que Ele disse, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer por você. Qualquer expressão de amor que você possa direcionar para Deus é adoração. Ele está procurando pessoas. Ele veio a este mundo para procurar pessoas que querem adorar. Quando a gente compreende então o verdadeiro contexto bíblico, o ensinamento bíblico da questão da adoração, do louvor, que é algo que acontece na nossa vida hoje, que vai acontecer por toda a eternidade, quando a gente conhece isso, esse contexto bíblico, você então vai aprender rapidamente que existem muitas maneiras apropriadas de expressar o nosso amor a Deus. Por exemplo, você pode expressar o seu amor a Deus adorando a Ele e louvando, obedecendo, confiando em Deus, testemunhando, escutando a sua palavra, orando, criando, sendo criativo. É interessante que Deus, que é o Criador, estamos estudando isso na lição da escola sabatina. O inimigo vem e chega para as igrejas e fala: olha, Deus é Criador, Ele cria, mas você não pode criar nada da igreja, não pode ser criativo, tem que ser tudo igualzinho o tempo todo, por 50 anos, cantar o mesmo hino, levantar e sentar na mesma hora, fazer a mesma coisa durante a vida inteira. E aí de você, se você fizer alguma coisa diferente, então vão pensar que você está fazendo errado. E é onde que está a expressão que você tem então de adorar a Deus no seu amor? Deus é criativo, e a gente também deve ser criativo. Deus está procurando pessoas que sejam comprometidas. Você pode expressar o seu amor a Deus dando, você pode expressar seu amor a Deus praticando tudo aquilo que você acha no seu coração que realmente Deus está respondendo e ouvindo e aceitando a sua ação de louvor. Quando a sua motivação é realmente amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, você fica tão contagiado com isso, tão motivado com isso, que tudo que você vai fazer é expressão de amor e adoração. Adoração, então, na realidade, louvor, nada mais é do que uma experiência, é mais do que uma experiência musical. E a gente, nas igrejas, as pessoas estão falando de louvor e adoração como sendo música. E adoração não é música, adoração é um estilo de vida, é a vida inteira, é a eternidade. É hoje, é o ontem, é o futuro, não é mais do que isso. Não é limitada simplesmente aos momentos de louvor aqui, na música, quando a gente canta, mas durante o culto na igreja, é mais do que isso. A Bíblia ensina que a adoração a Deus é um ato contínuo do nascer do sol ao pôr do sol, conforme diz lá Salmo 113, no verso 3 especificamente: desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. Adoração, queridos amigos, na sua vida, você que reconhece que Deus morreu por você através de Jesus, que você é um cristão, você está então ajudando as pessoas a conhecer esse Jesus Cristo, deveria ser a primeira atividade quando você abre os olhos de manhã, e deveria ser a última atividade quando você fecha os seus olhos antes de dormir. É adorar a Deus o tempo todo. Eu tenho uma paixão muito grande por esse assunto. A Bíblia ensina que nós devemos aprender pela Bíblia. A gente aprende então, que é a primeira parte lá da eternidade, aprender com Jesus.
Olha esse princípio bíblico que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quando vocês comem, ou vocês bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, Rafael, está lá jogando basquete? Jogue basquete para a glória de Deus. Está lá comendo uma pizza? Coma uma pizza para a glória de Deus. E aí você vai ver, quando você está comendo uma pizza, quando você está comendo, você está vivendo, você começa a ver, eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Então, pera lá, então em vez de ser 10 queijos, eu vou botar 5 só dessa vez. Porque eu quero ter minha mente aqui aberta, limpa, para eu continuar adorando a Deus. Seu pensamento vai ser sempre adorar a Deus. E qualquer coisa que vai impedir esse pensamento, contei para você já aqui a questão de quando eu estava tomando os medicamentos, que eu perdia a noção de vida, a noção de tempo, de espaço, de tudo. E os médicos me falaram que isso era natural, fazia parte do meu problema de saúde, fazia parte, era para eu me acostumar com isso, queria me dar uma outra droga para poder mexer. Eu falei, não, pera lá, mas eu estou perdendo aqui. Alguma coisa está errada, eu estou perdendo a minha capacidade de pensar. E quando você perde a capacidade de pensar e escolher adorar a Deus, foi quando eu disse para o médico, contei para vocês aqui outro dia, olha, me tira a perna, me tira o braço, me tira qualquer coisa, mas não me tire aqui a minha capacidade de adorar a Deus. Que é triste quando alguém se deixa levar de alguma forma que você então não é mais consciente de que você foi criado para adorar a Deus desde o amanhecer até o anoitecer. E como é que é possível então você fazer tudo para a glória de Deus? Como é possível então você viver eternamente ou pensar nesse conceito de adorar a Deus por toda a sua vida? A resposta é simples. Você vai escolher fazer tudo como se você estivesse fazendo o que você está fazendo para Deus. Você vai comprar uma roupa? Compra a roupa para Deus. Você vai comer? Coma para Deus. Você vai cantar? Cante para Deus. Mas pera lá, pastor, e Deus vai aparecer lá em casa? Bem, vai aparecer na sua casa. Vai beijar a sua esposa? Beija a sua esposa para Deus. Ela que criou, Ele que criou a sua esposa e seu esposo, seus filhos, tudo para a honra e glória de Deus. Então a gente tem a tendência como ser humano, o inimigo vem e coloca na sua cabeça e fala assim, pera lá, Deus é só da igreja, a adoração é só da igreja. Na hora que você chega em casa, entrou no quarto lá do casal, Deus, fica aí do lado de fora da porta aí, que eu não te quero aqui não. Você vai em outro lugar, não, Deus, espera aí, os anjos, espera aí, que eu vou... E a gente cresce com esse pensamento. Eu cresci com esse pensamento, me ensinavam, olha, dependendo de onde você vai estar, Deus vai estar com você ou não. O meu Deus jamais me desamparou. Ele pode ficar triste comigo, os anjos vão ficar tristes, dependendo da minha escolha, mas Deus nunca vai. Eu posso estar na profundeza, eu posso estar no alto, quão longe que pode ser, a Bíblia fala que lá Deus vai estar. A gente não pode fugir da presença de Deus, a gente pode não aceitar as coisas que Ele está ensinando para a gente, mas na sua vida de adoração e louvor, o que vai acontecer? Você vai fazer disso um ato natural, e chegar a um ponto de que na sua vida você vai adorar a Deus, quer comendo ou respirando, vai ser uma coisa assim, natural. Você pensa para comer? Você pensa para respirar? Agora vou respirar. Agora vou soltar. Não, é uma coisa natural. Mas na hora que falta o ar, você sente, né, Bruno? Tampa o nariz por um tempo aí, você vai buscar aquele ar. O verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador, Marcão, quando ele fica sem adorar a Deus, é como se estivesse faltando ar. Ele, não consigo ficar sem adorar a Deus, eu preciso. Aí pronto, aí você volta a respirar de novo. O verdadeiro adorador, ele está procurando adorar a Deus em tudo que faz. Não é ter a voz bonita, tocar bonito, ou cantar bonito, ou estar bonito na igreja. É a vida todo, o tempo todo pensando em adorar a Deus em tudo que você faz. Agora, tem o seguinte, Deus nos criou com esse desejo natural para adorar alguma coisa. Pode ser quem for, pode ser o indivíduo que for, você tem
esse chipzinho que vem dentro de você para adorar. Agora está no seu poder você escolher quem que você vai adorar. Deus te criou para adorar a Ele. Agora você pode errar por não adorar a Deus, por você não fazer aquilo para o qual você foi criado. Você vai acabar inevitavelmente então achando uma maneira pecaminosa, porque isso aqui é a vida de pecado, é viver longe da presença de Deus. Não é o ato pecaminoso em si, é o viver longe da presença de Deus é que leva a gente a ter atos pecaminosos. Mas você vivendo na presença dele, você está simplesmente vivendo para aquilo que ele te criou. Todos adoram alguma coisa. Se não adorar a Deus, então você vai criar um ídolo, você vai criar alguma coisa, ou você vai achar alguém ou alguma atividade para adorar a Deus. E agora eu vou dar um conselhozinho para vocês aqui. É possível então alguém estar na igreja cheio de atividades e não ser um verdadeiro adorador? É possível então uma pessoa ser fiel a Deus vindo na igreja todos os cultos, mas não ser um verdadeiro adorador? Mas está lá batendo ponto o tempo todo, mas não ser um verdadeiro adorador? Seria possível isso? Será que o inimigo ele é esperto ao ponto de fazer com que o seu cargo numa igreja é mais importante do que adorar